No episódio anterior, a gente viu um mundo se desfazer. Um mundo que se reunia para compartilhar memórias e que media seu valor na palavra confiada. Um mundo onde 30 ou 40 homens trabalhavam em mutirão na roça de um vizinho, só pelo almoço e pela companhia. O progresso chegou e as rodas de conversa acabaram. Os jovens foram embora. O golpe mais duro, a nova geração, na sala de aula da professora Rita de Cássia, começou a dizer que as histórias dos antigos eram mentira. As práticas que permitiam a transmissão da oralidade estavam morrendo, e o golpe final veio na forma de um comunicado oficial. O posto dos Correios do Val, a última linha que plugava a comunidade ao mundo, ia fechar por falta de movimento. Um povoado que não acredita mais no seu passado e que não tem mais como se comunicar com o presente, está a um passo de desaparecer. Pedro Cordeiro Braga, nascido em 1917, sabia disso. Diante da ameaça do silêncio e do isolamento, ele iniciou uma batalha travada em duas frentes. Uma pública, que eu já contei no episódio anterior, a luta para salvar o correio. A outra, secreta, a construção de uma arca, uma mala cheia de cadernos para salvar a própria alma do Val. Este episódio é sobre essa luta. A ameaça era clara. Sem cartas não haveria correio, e sem correio o Val ficaria um passo mais perto de desaparecer do mapa. Para Pedro Braga foi o começo de um plano simples e ao mesmo tempo genial. Ele sabia que precisava de movimento, de um fluxo constante de envelopes indo e vindo, e para isso ele precisava de endereços. A estratégia era abordar qualquer pessoa que passasse pelo povoado. Viajantes, pesquisadores e turistas perdidos pelos ermos de Diamantina. Pedro pediu o endereço e prometia uma correspondência. Hoje, quem costuma receber os viajantes que chegam ao Val é Valquíria Ribeiro, que já apareceu no episódio anterior. Ela recepciona os viajantes no ponto de apoio ao turista e, de certa forma, continua o trabalho de Pedro de ser a porta de entrada da comunidade. Como vizinha que cresceu observando o velho carteiro da janela de casa, ela resume a genialidade da estratégia dele de uma forma muito simples. E depois tinha o conto do correio, se vocês passaram ali, tem a plaquinha do correio. Seu Pedro Braga escrevia para Deus e o povo. Ele escrevia porque tinha o dias da mala e ele punha no ônibus para ir pedir rotina. Para a mala não ir vazia, ele escrevia e as pessoas retornavam para ele. Por quê? Para a mala não ir vazia, era uma pessoa voluntária, não ganhava um centavo. Como ele já gostava de escrever, para não fechar o correio, ele ficava escrevendo as cartas para depois receber de novo, para ter um fluxo de carta indo e voltando. E pessoas assim não podiam morrer, né? Era uma luta contra o silêncio, uma carta de cada vez. O impacto dessa atitude foi percebido por quem viu de fora a dimensão daquele gesto, como a pesquisadora Lúcia Nascimento, na época, professora da extinta Faculdade de Filosofia e Letras de Diamantina, a FAFIDIA. Porque se não tivesse esse movimento dos Correios, não teria possibilidade daquilo ali se manter. Olha, você vê, isso aí você vê a pureza, ao mesmo tempo a beleza, né, dessa atitude dele em fazer isso, em escrever cartas para as pessoas. Né? E ele fazia isso porque ele gostava de escrever. Mas essa luta de Pedro não era só para fora, era também para dentro. No Val e nas roças ao redor, muita gente não sabia ler nem escrever. Por anos, a caneta de Pedro Braga foi a voz dessas pessoas. Era ele quem escrevia as cartas de amor, os pedidos de ajuda para os filhos que foram para São Paulo, as notícias de falecimento. Para entender a dimensão desse trabalho, eu precisei ouvir alguém que via o Val com um olhar de perto, mas de fora. Alguém que era um ponto de referência para toda a região. No distrito vizinho de São Gonçalo do Rio das Pedras, funciona até hoje o armazém de Ademil Ribeiro. Mais do que um comércio,
O armazém do Ademil é um centro social, um lugar onde as notícias chegam e as histórias são trocadas. Enquanto eu saboreava um vinho de jabuticaba, produção própria do Ademil, ele me contou um pouco sobre essa prática das cartas. A pessoa mora na roça, é analfabeto, não sabe escrever nem nada e tal. E atrás dela, seu Pedro, eu precisava mandar um recado para meu filho lá em São Paulo, ou lá em Belo Horizonte, tudo mais e tal, tal. Já que tem um jeito de eu fazer uma cartinha e mandar para mim, não, pois não, vem para cá, vem cá em casa, vamos tomar um café, vamos bater um papo, tal, tal. O que você quer? Então, escrevia também as cartas. Hein? Legal. Aí faz o cabeçalho, a pessoa explica o que quer, e também aí ele manda. E às vezes a pessoa chegava a carta para ele não sabia ler a carta. Ah, então o senhor lê para mim, seu Pedro? Leio. Então eu já aprendi a ler a carta para ele. Ele se tornou uma espécie de tradutor das saudades. Tudo isso de forma voluntária. Não recebia um centavo pelo trabalho nos Correios. A recompensa provavelmente vinha de outra forma, como me contou Dona Helena Siqueira Torres, que fazia um trabalho parecido em São Gonçalo do Rio das Pedras. Uma senhora de 84 anos que se ocupou por muito tempo da mesma missão, ser a mão que escrevia para aqueles que não podiam. Por décadas, depois de um dia inteiro de trabalho na roça, ela se sentava à luz de um lampião a querosene para redigir as cartas da sua comunidade. Foi conversando com Dona Helena que eu entendi que o pagamento por esse trabalho não entrava no bolso. Não cobrava nada, porque Pra a ajudar situação aqui, eles traziam para assim. Às vezes a gente tinha um povo, tinha fubá, que a gente plantava roça. Eles traziam, Helena, eu vou trazer um prato de fubá para você. Bom, recebia, às vezes tinha, mas recebia. Outros, às vezes, traziam a meia dúzia de ovos. É o que eu recebia das cartas, era isso, farinha, um pouquinho de goma que eles faziam, o que eles tivessem, eles traziam. Então era carta de, aqui, vamos pôr, peditório de casamento, de namorado, de visita que tivesse lá para uma amiga ou um amigo fora, para Belo Horizonte, um namorado para lá, namorada para cá e tudo. Então, eles traziam o papel e o envelope. Pedro Braga não estava apenas mantendo um serviço, ele estava sustentando o próprio tecido social da comunidade. Um elo entre mães e filhos, entre namorados distantes, entre o Val e o resto do Brasil. Ele se tornou a memória escrita, a voz pública e o coração pulsante de um lugar que se recusava a ser esquecido. Enquanto as cartas mantinham o Val no mapa, em segredo, os cadernos que Pedro preenchia de palavras garantiam que o Val não se esquecesse de si mesmo. Era ali, em segredo, que ele construía sua arca, um refúgio de papel e tinta, feito para salvar a memória de um mundo que ele sentia desaparecer. Essa arca ficou guardada quase como um tesouro de família, até que pesquisadores, como Lúcia Nascimento, que já citamos aqui, Josileide Souza e Sônia Queiroz, em suas andanças pela região no início dos anos 2000, se depararam com ela. Aí a gente foi para buscar e nós encontramos as histórias do seu Pedro, mas registradas em cadernos. E aí tinha os cadernos deles maravilhosos, e o neto guardava esses cadernos, que são aquela foto que tem dos cadernos na mala, né? Aquela mala cheia. E aquela mesa era a mesa que ele usava para escrever. Uma mala cheia de vozes. Dentro dela, a história de um povo. Pedro sabia que, para salvar uma memória, era preciso primeiro dar a ela uma origem, um ponto de partida. E foi assim que ele começou a escrever os seus cadernos. No princípio do século, fim do século XVI para o século XVII, o princípio do século XVII, foi criada a Vila do Príncipe. Então, nessa linha de comunicação foi descoberto isso aqui. Foi o único trecho que eles conseguiram atravessar, foi aqui, porque aqui para baixo, antigamente, não dava trânsito de jeito nenhum. Depois que foi minguando o volume da água no rio, então que ele apresentou algumas passagens, mas já desse mês com dificuldade. Agora, a passagem boa foi unicamente essa aqui. Depois, eles viram que precisava de ter comunicação, então construíram uma ponte, que tem a origem aí, o nome, Ponte Velha. Foi a primeira ponte que foi feita em Jequitinhonha.
O trecho que você acaba de ouvir é o início do caderno número 6, que se abre com uma pergunta fundamental: como um lugar começa? Como ele ganha seu nome? Para Pedro, a resposta estava nas certas tradições que ele alcançou de seus pais e avós. E na história que ele registra, o Val não nasce de um plano, mas de um obstáculo. Val, o lugar da travessia. O ponto onde o rio Jequitinhonha, selvagem e profundo, finalmente se deixava cruzar a pé ou a cavalo. Na prosa de Pedro, o povoado nasce assim, como um ponto de passagem. Mas essa é apenas a primeira camada da memória. Outras camadas nos contam de um período que não era feito de travessias fáceis. Era um tempo de violência, de poder arbitrário e de conflitos brutais. Um tempo gestado no poder dos grandes senhores de escravos. Uma das histórias que ele registra em seus cadernos é um mapa perfeito dessa crueldade. É a história do Senhor Cadete, um dos homens poderosos da região e um comerciante local chamado Francelino Pereira, conhecido por Lino. Uma história que começa com um capricho negado. Ele tinha um armazém ali, de secos e molhados. Inclusive, um depósito enorme de toucinho. E o cadete manda um escravo pegar um balaio de toucinho lá. Ele foi e perguntou ao escravo: escuta, ele mandou dinheiro? Não. O escravo respondeu: não. Pois então não vou mandar o toucinho, não. O escravo pegou lá. Como é que era, não trouxe toucinho? Não, ele não quis mandar sem dinheiro. Depois aguardou a maldade, o cadete. Dias depois mandou incendiar o cômodo, que o cômodo era rebuçado de capim, nessa coisa eu não havia telha ainda. Mandou incendiar. Porque ele impôs o que para incendiar, para botar fogo, o que ele fez? Disse que mandou derramar azeite e pôs coco no capim. Incendiou o depósito do homem, reduziu ele à miséria. Diz que a gordura do toucinho derreteu e veio barracar na minha opinião. Uma história que aparece tanto nos cadernos de Pedro quanto em sua voz, contada a Reinaldo Marques no áudio que você ouviu, gravado em 1988. Um armazém incendiado, o dono levado à miséria. Essa história, guardada pela tradição oral do povoado, é um retrato da estrutura de poder da época. O senhor cadete não apenas manda matar ou castigar, ele usa seus escravos como ferramentas para executar uma vingança. A arca de Pedro Braga não guardava somente memórias idílicas, guardava o registro de um território fundado em uma história de conflitos. Mas quantos cadernos Pedro Braga escreveu? Eu tive acesso a 6 desses cadernos. Outros pesquisadores, como Josilei Francisco de Souza, que pesquisaram o seu Pedro mais perto da época em que ele viveu, chegaram a catalogar pelo menos 14. Pelo menos. Porque a própria família de Pedro Braga admite que esse número não é o total, que depois da morte dele, em 2000, muita coisa se perdeu. Páginas soltas, cartas, talvez cadernos inteiros que ninguém nunca vai ler. Os cadernos que sobraram, em sua maioria, são uma espécie de laboratório. São como rascunhos. Neles, Pedro anotava pensamentos, ensaiava poemas, testava versões de cartas. E no meio desses cadernos existe uma peça central, o caderno número 6. Esse não é um rascunho, é a obra final, é o caderno mais antigo, de 1988, o mais extenso e o menos repetitivo. E foi nesse caderno que ele separou as coisas. Mais de 100 páginas onde, de um lado, ele usa a prosa, a escrita direta, para registrar o que ele chama de as partes históricas do Val, e do outro lado usa versos, para apresentar uma longa autobiografia. Se a prosa servia para comprovar a história dos outros, a poesia servia para confessar a própria alma. Nós temos a sorte de ter a voz de Pedro Braga gravada naquela fita de 1988. Mas aquela entrevista cobre apenas uma fração do que ele deixou registrado. Muitas histórias presas no silêncio do papel. Os versos autobiográficos são uma dessas histórias. Para tirar essas palavras do papel e devolvê-las ao ar, fiz um convite especial a Léo Alves, ator e professor de teatro da Unimontes, com a voz do seu personagem,
O Vaqueiro Catrumano. Mas havia um desafio técnico. Pedro Braga escrevia no fluxo do pensamento, do mesmo jeito que falava, urgente, contínuo. Muitas vezes sem ponto, sem vírgula, sem pausa para respirar. Por isso fizemos uma intervenção cuidadosa. Reescrevemos o trecho para dar clareza, inserindo a pontuação e o ritmo que o texto pedia, mas mantendo intacto o estilo e a alma da narrativa do Senhor Pedro. Só pude estudar quase 3 anos. Indo em terceiro ano atrasado, um dia cheguei na minha escola e meu coração foi abafado. Vendo meu pai morto no quarto, entalado, corri para a cozinha. Vendo o tortuoso sofrimento que nos caminhos vinha. Com 15 anos de idade, eles me falaram: sua tarefa está pronta. As despesas agora dessa casa vai ser tudo por sua conta. Os cadernos de Pedro não carregavam apenas suas reminiscências de vida, e nem somente histórias heróicas de bandeirantes desbravadores. A história do Val foi construída sobre a dor de muitas pessoas, a dor de muitos africanos escravizados, transportados de nações distantes, forçados a desbravar a região e garimpar o ouro e o diamante que deram riqueza à coroa portuguesa. Eram eles que trabalharam de forma artesanal no braço, abrindo o leito dos rios. E foi sobre esse grande sofrimento que a história do Val e de Diamantina se ergueu. Como na história de um escravo fugido para o Quilombo, em Serra das Almas, que foi capturado e sentenciado pelo senhor Jerônimo. Aí do lado de cá desse regato, o Jerônimo mandou fazer uma cova, mais ou menos 1 metro e tanto de fundura, amarrou esse cativo, mandou pôr ele em pé, dentro da cova, e mandou pôr a terra em roda e socar. Todos que passavam ali nessa estrada, isso que eles ficavam com a mão posta assim, pedindo pelo amor de Deus que tirasse ele daquele sofrimento. Mas ninguém atrevia, pelo medo que eu tinha do Zerão, que era um homem de coração com ele, né? Aí, coitado, morreu fome e sede. Mas, e essas histórias que Pedro registrava com tanto cuidado, como essa do escravo enterrado vivo, seriam apenas lendas, causas para assustar crianças ao pé do fogo? Ou haveria por trás da aparente fantasia um eco da realidade? Uma das narrativas mais impressionantes que encontrei nos cadernos de Pedro era sobre um poderoso senhor de escravos, Francisco Leite Vidigal. Ele conta que Vidigal, obcecado pela riqueza, tentou desviar as águas de um poço traiçoeiro no rio Jequitinhonha, um lugar que ficou conhecido como Poço do Acaba-Mundo. A empreitada, segundo Pedro, terminou em tragédia. Mais uma vez, o ator Léo Alves empresta sua voz para tirar esses versos do papel. Com as riquezas que tirou dos canteiros, tentou tirar o encanalado do acaba-manco. Mas pela falha de sorte, o volume d'água arrancou todo o cascai. Gastou toda a sua economia porque era difícil fazer o cerco para dividir a água. Quando já estava reconhecendo, um dos escravos saiu para aquecer no sol. Ouviu uma voz dizer: "Já é hora!" Outro respondeu: "Pode." Neste momento, o cerco deu um estouro, rebentou, encontrando quase todos os escravos dentro do encanalado, matando tudo. Foi mesmo o acaba-mundo. Uma história trágica, quase um mito de castigo divino aplicado para aplacar a ganância de um senhor que construiu uma gigantesca traquitana mineradora, de olho no lucro das pedras preciosas. Uma história que poderia ter ficado por isso mesmo, se essa mesma história não tivesse ressurgido um século depois, de uma forma totalmente inesperada. Quem me contou foi o professor Rodolfo Lautner, que também ouviu tudo de Pedro Braga. Mais recentemente, em 1961, havia uma família de grandes mineradores aqui de uma cidade próxima, que é Zastas, os Ribas, e um deles resolveu se aventurar a tirar esse poço lá.
não acaba nunca. Então ele ficou 1 ano trabalhando para fazer. Hoje você vai de carro lá e tudo, a estrada hoje é boa, mas naquela época fez um muro com cimento e pedra para desviar o rio na época da seca e, com bombas, secar esse poço e minerar as águas. Repara você do trabalho que é. Secaram, depois chegaram no Cascais. O que eles encontraram? Foram encontrando ferramentas antigas, foram encontrando ossadas de seres humanos, e o que foi retirado lá mal deu para pagar de espírito. O fracasso dos engenheiros de 1961 era a prova viva da história de Pedro Braga. O lugar já tinha sido esgotado pela mão de obra cativa. A tradição oral, transmitida por gerações, era um aviso que, se tivesse sido ouvido, teria poupado uma fortuna. Mas a prova mais impressionante de que a memória de Pedro não era fantasia, eu encontrei por acaso, num arquivo da Biblioteca Nacional. Uma fotografia em preto e branco, amarelada pelo tempo, mas ainda bastante nítida. A foto foi tomada em 1868 por um fotógrafo alemão chamado Augusto Riedel, que viajava pelo interior do Brasil a pedido do imperador Dom Pedro II. E o que ela mostra é de arrepiar. Ali, congelada no tempo, está uma legenda que diz: Lavra de diamantes do senhor Vidigal no rio Jequitinhonha. O encanalado de que Pedro falava não era uma metáfora. Era uma imensa e precária estrutura de madeira que cortava o leito do rio. Sobre as pedras, dezenas de homens negros escravizados trabalhavam, e nas encostas, pequenas e miseráveis choças onde eles viviam. A fotografia de Riedel não era o único registro escrito daquela época. Por uma incrível coincidência, no mesmo período em que a foto foi tirada, um dos exploradores mais famosos do mundo, o britânico Sir Richard Burton, também passou pela região e escreveu sobre o que viu. E em seu diário de viagem ele descreve o dono daquela mesma lavra, o senhor Francisco Leite Vidigal. Para Burton, Vidigal era a imagem do progresso. Segundo suas palavras, um cavaleiro enérgico e progressista que merecia ficar podre de rico. Um empreendedor que empregava mais de 300 negros escravizados para tirar diamantes de um rio que muitos já julgavam esgotado. Mas é nas entrelinhas do relato de Burton que a mesma crueldade que ecoa nas histórias de Pedro Braga se revela. O explorador conta que Vidigal se queixava de não ter mão de obra suficiente para forçar o trabalho 24 horas por dia, lamentando ter que limitar a jornada de seus escravos a apenas 12 horas diárias, das 6 da manhã às 6 da tarde. E ali as peças se encaixam. A tradição oral, guardada por Pedro Braga, que falava de uma tragédia nascida da ambição, a fotografia, tirada por um alemão, que mostrava a escala monumental daquela empreitada humana, e o diário de viagem, escrito por um inglês, que revelava a frieza por trás do progresso. 3 visões de mundos diferentes, de 3 homens que nunca se encontraram, mas que juntos contam a mesma história. Uma história que prova que a memória coletiva, transmitida por Pedro, não era pura invenção. Ela apenas escolhe o que é importante lembrar. Registrar a história coletiva era também uma forma de entender a própria história. O sofrimento dos anônimos do passado se conectava com as feridas que o povoado agora carregava. Nos cadernos, Pedro não estava apenas escrevendo, ele estava curando, estava dando nome aos esquecidos, voz aos silenciados e um lugar permanente para uma memória que se desfazia no ar. Ele organizava o passado para que o presente fizesse sentido e para que o futuro tivesse uma base para se apoiar.
A história do Acaba-Mundo nos mostra como a memória pode ser um espelho da realidade, mesmo que funcione de outra forma. Ela não apenas reflete o que aconteceu, ela reinterpreta, transforma, para dar conta de dores e de lutas que continuam vivas no presente. É o caso de uma das histórias mais emblemáticas do Val e de toda a região, a história da escrava Luzia. Nos seus cadernos, Pedro Braga narra com detalhes a tragédia. Luzia era cozinheira de confiança de Joaquim de Paula. Segundo ele, um dos escravos se interessou por ela, mas Luzia o rejeitou. Cego de raiva, o homem perseguiu e a matou brutalmente. No local do crime, foi erguida uma cruz que existe até hoje, a Cruz da Luzia. Um monumento solitário que se ergue entre o povoado do Val e o quilombo de Santa Cruz. Era escrava de Joaquim de Paula, a cozinheira dos negros. De muita confiança do Joaquim de Paula. E tinha um dos negros, gostava muito dela, mas interessado, né? Então, mas ela não dava ele a mínima confiança. Um dia o Joaquim de Paula mandou ela no Val. Ela veio no Val e ele ficou tocado. Ele estava no serviço aí na Varre. E então ele, quando viu ela descendo, ele veio esperar ela aqui nesse mato. Quando ela foi passando, ele agrediu, ela correu dele. E ele correu atrás, chegou lá onde ela contava a cruz, ela não aguentou mais correr, lá ele só que ela matou. É uma história terrível de violência e perda, mas essa não é a única versão que sobreviveu. A apenas 5 quilômetros do Val, na comunidade quilombola de Santa Cruz, Luzia não é apenas uma vítima, ela é uma heroína fundadora. E na história que eles contam, o assassino não é outro escravizado. Na memória dos moradores de Santa Cruz, Luzia foi morta porque resistiu aos abusos sexuais do próprio senhor, o Joaquim de Paula. Sua morte não foi fruto de um amor não correspondido, mas um ato de punição pela sua insubmissão ao poder do homem branco. Nessa versão, Luzia se torna um símbolo de resistência e da luta contra a opressão, que serve de mito fundador à própria comunidade de Santa Cruz. Então, qual é a verdade? Quem matou Luzia? Um companheiro de cativeiro ou o próprio Senhor? Talvez a resposta não esteja nos fatos, mas no significado. As duas versões, que sobrevivem lado a lado, nos mostram como a memória se adapta às necessidades de quem a conta. No Val, a versão de Pedro Braga talvez refletisse uma forma de lidar com a violência sem confrontar diretamente os descendentes dos antigos senhores de terra, mantendo o conflito dentro da própria comunidade escravizada. Já em Santa Cruz, uma comunidade cuja identidade é forjada na resistência, a história de Luzia como mártir da luta contra o opressor branco é essencial. Luzia, então, morre 2 vezes e renasce de 2 formas. Para uma comunidade, ela é o símbolo da brutalidade que os homens podem infligir uns aos outros. Para outra, é o símbolo da coragem de uma mulher negra que disse não ao seu opressor. No meio dessas 2 memórias, fincada na beira da estrada entre o Val e Santa Cruz, a cruz de madeira permanece, testemunhando em silêncio as histórias que o tempo se recusa a apagar. Os cadernos de memórias individuais e coletivas que Pedro Braga construía em segredo, na sua escrivaninha de madeira, não ficaram trancados para sempre. A força daquelas histórias era grande demais para caber em uma única mala. Aos poucos, a luta secreta de Pedro começa a vir à tona, e a luz veio de fora. Pesquisadores, professores, gente curiosa que ouvia falar de um homem no Val que carregava a história do Jequitinhonha na ponta da língua e na ponta da caneta. Um desses descobridores foi Rodolfo Lautner, um professor universitário de Diamantina que tinha uma casa no Val e ficou fascinado pela sabedoria daquele homem. Ele foi um dos que começaram a fazer a ponte entre o mundo de Pedro e o mundo acadêmico. O Pedro Braga, gente, é uma figura ímpar. Inclusive, se vocês passarem aqui sem uma loja de livros,
chama Espaço B, tem um livro que foi escrito por uma pessoa que foi minha colega de ginásio. A colega é Vera Lúcia Felício Pereira. O livro foi publicado a partir da dissertação de mestrado da autora e se chama O Artesão da Memória no Vale do Jequitinhonha. O livro coloca os narradores como heróis que são a memória viva dos grupos a qual pertencem, unindo o fio de uma vida às outras tantas, passadas e presentes. E eu indiquei para ela Pedro Braga. E ela escreveu um livro, O Artesão da Palavra no Vale do Jequitinhonha. Ele foi convidado a fazer palestra aqui, para Brunati, todo dia de pé. Isso. Pô, os conhecimentos dele, a linguagem dele, a forma dele falar. Imagina a cena. Pedro Cordeiro Braga, o homem com a terceira série, o carpinteiro, o garimpeiro, de pé, diante de uma plateia de universitários e professores, e sendo aplaudido. Naquele momento, ele não era mais apenas o contador de causos do Val. Sua voz, que ecoava nas noites escuras ao redor da fogueira, agora ressoava nos corredores da universidade. Ele era a prova viva de que a história não está só nos livros, mas também nas pessoas. E o eco dessa voz foi ainda mais longe. A história da sua luta pelo correio, aquele ato de teimosia poética, chegou aos ouvidos da cineasta Eliane Café. Ela ficou tão tocada que começou a se corresponder com Pedro. Trocaram cartas, assim como ele fazia com tantos outros. Daquela troca, nasceu a inspiração para um filme que se tornaria um clássico do cinema brasileiro. Calma, vocês vão concordar que se Antônio Biá só escreve mentira, ele escreve muito bem. Então, Antônio Biá, o povoado lhe oferece a ocasião de você cumprir com seu ofício de escrivão e ainda praticar o maior feito da sua vida. A gente quer que você escreva a história grande do Vale de Javé. Como é que é? Tem que fazer um dossiê, uma juntada na escrita das coisas importantes acontecidas por aqui. Não é? No filme Narradores de Javé, a história de um pequeno povoado ameaçado de ser inundado por uma barragem se transforma numa luta para registrar sua própria história em um livro, como forma de salvação. O carteiro Antônio Biá, o único letrado do lugar, é encarregado dessa missão. Uma coisa é o fato acontecido, outra coisa é o fato escrito. O acontecido tem que ser melhorado no escrito de forma melhor para que o povo creia no acontecido. Eu não estou gostando disso, não. Tá bom. Mas também não vamos brigar por isso, né? Olha. Um personagem diretamente inspirado em Pedro Braga. Lúcia Nascimento, a pesquisadora, se maravilha com essa missão. Aquilo ali, ela usa a ideia, né, dentro de para poder o contexto, exatamente. Mas ele fez isso, sim. Na verdade, o que eu sinto que o seu Pedro fez foi exatamente isso. O que há de mais moderno hoje em comunicação, para que a gente não fique fora, né, para que nós não fiquemos esquecidos aqui enquanto comunidade, para que a gente fique, né? O que eu sinto que ele fez foi isso. Então, assim, são os Correios, e eu sou agente dos Correios, e os Correios precisam existir através da movimentação, então eu vou fazer por onde isso acontecer. Foi uma pessoa que contribuiu muito, sabe? Contribuiu muito. Para a história do Val, especificamente, mas como ser humano, para a gente pensar o que é possível, né? Assim, na simplicidade e no acreditar no que você quer, né? Você ter uma visão e falar, eu quero que isso aconteça. Simplesmente fazer com que aconteça. De repente, a história daquele homem simples, de um povoado que muitos nem sabiam que existia, se tornou universal. A luta do Val era a luta de Javé, do filme, e a luta de Javé era a luta de incontáveis comunidades pelo mundo, tentando preservar a sua identidade contra o rolo compressor do chamado progresso. Pedro Braga, o último carteiro do Val, tinha se tornado um símbolo. A sua arca, construída em segredo,
agora navegava em mares que ele jamais poderia ter imaginado. Você acabou de escutar o segundo episódio do podcast O Último Carteiro do Val. Nós entramos na trincheira de Pedro Braga e vimos como ele travou sua batalha particular contra o esquecimento. Acompanhamos a estratégia de um homem que transformou cadernos escolares em uma arca para salvar a memória do povoado. Mas Pedro sabia que não podia segurar o tempo para sempre. O que acontece com a comunidade quando o seu guardião parte? O silêncio finalmente venceu? A conclusão dessa história está no próximo episódio. Este podcast é uma produção, roteiro e narração de Neto Macedo, fotógrafo e historiador. Ele é fruto da pesquisa de mestrado desenvolvida na Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes. Obrigado por escutar e até lá.